Olá, muito boa noite. 31 de julho de 2019, terminou o mês de julho, né? Terminou o mês de julho, já passamos da metade do ano. Tô avisando, já comecem a fazer as compras de Natal para conseguir bom preço e para não esquecer depois de todos da família, hein? Brincadeiras à parte, o Atualidades Pampa está entrando no ar com o bom humor de sempre e com alguns dos assuntos que vocês vão curtir. Entre eles... Você pensa que combinar o óculos com a jaqueta é chique? Chique é fazer acordo comercial com a maior nação do planeta. CEF, a Caixa Econômica Federal, reduz significativamente o juro de todas as suas operações. Falando em redução de juros, cai os juros no Brasil e nos Estados Unidos. Dinheiro mais barato. O encanto do brasileiro com o mundo digital. O que ele sonha em ganhar, em comprar? Vou dizer daqui a pouco. Hamza Bin Laden, o príncipe, o maior herdeiro de Osama Bin Laden, teria sido morto, segundo a imprensa americana, no Paquistão. E a taxa de suicídio no Rio Grande do Sul supera a mundial e fica acima dos estados do sul do país. Esses são alguns dos assuntos. Nós temos muitos outros ainda para levar até você, em todo esse estado do Rio Grande do Sul, onde nós vamos com as nossas imagens, com os nossos programas, inclusive o seu Atualidades Pampa, que é o preferido, que a gente já sabe. Doutor Fanny, fiquei curiosa com a tua manchete, então. Dona Magda, sabe quando Osama Bin Laden foi para o mundo árabe o maior herói? O maior herói, o homem conseguiu entrar e atacar o grande satã dos árabes, que é os Estados Unidos. Será que você dinamitar o World Trade Center, as duas torres gêmeas, isso é uma coisa assim fantástica para o árabe? O ocidental vê Osama Bin Laden como um terrorista. O árabe não. Como a gente sempre fala aqui, a história é contada pelos vencedores. E os árabes vê o Osama Bin Laden como um herói, um mártir. E o mártir tinha um filho, que era o filho de Osama Bin Laden, Hamza Bin Laden, considerado príncipe, que era um cara bonito, um cara que terrorista, na visão nossa, na visão deles, um homem messiânico, casou com Mohamed Atta. Quem conhece a história sabe que Mohamed Atta foi o cara que planejou todo o ataque às Torres Gêmeas e foi aquele cara do segundo avião que detonou o final das Torres Gêmeas. Esse casamento foi um casamento político para assumir aquela região que o Talibã teve uma época, que é do Afeganistão. E o governo americano tinha dado $1 milhão para quem desse o paradeiro onde estava o filho de Osama Bin Laden. E agora vem uma notícia que a imprensa americana assegura que o filho de Osama Bin Laden foi morto num bombardeio nas montanhas onde o Talibã se escondia quando o pai dele era vivo. Agora, a ironia das coisas é o seguinte: nós aqui achamos um horror detonar as Torres Gêmeas. Para os árabes, foi o maior feito depois que Saladino tomou Jerusalém, naquela época dos romanos, dos cruzados. Para eles, Osama Bin Laden era um herói. E para nós era o descendente dele igual. Um bandido. E o descendente dele era procurado pelos Estados Unidos. Agora eu acho gozado uma coisa. Os Estados Unidos colocam $1 milhão para quem uma recompensa te leva a Osama Bin Laden. Informação correta. Então o árabe pode colocar $1 milhão para quem pega a cabeça do filho do Trump. Porque eu acho que são duas coisas da mesma forma. Porque um ataca o mundo árabe com os drones e o outro ataca o mundo ocidental com as bombas. Na visão nossa, ele é um terrorista. Na visão deles, ele não é um terrorista. Meu amigo Chicão Tofani, eu vou dizer uma coisa que eu sempre tenho dito na Rádio Pampa e vou voltar a dizer. Já disse aqui diversas vezes. Tudo na vida depende do lado em que você está. Exato. Tudo na vida. Para mim, Osama Bin Laden é um assassino que matou 3 mil pessoas, destruiu 2 grandes edifícios, mais um que estava atrás, com a implosão de tudo aquilo. Foi um horror o que ele fez. Foi um horror o que ele fez. Um horror que ele fez. Então, ele mereceu e agora esse também mereceu. Mas porque agora, o mundo está em guerra. Agora é o seguinte, guerra. tu diz isso que tu mora aqui. Se tu morasse no Afeganistão, se tu morasse em Cabul, tu ia dizer que
Esses americanos são filhos do diabo. Meu que querido morreu... amigo e irmão, a palavra é ser, é condicional. Claro. Não tem como. Os árabes, 50 mil pessoas morreram nos bombardeios de drones no Afeganistão. Também é a mesma coisa. Segundo Deus, a vida é igual para todo mundo. Isso é uma polêmica. Os americanos foram corridos de lá, né? Foram do Afeganistão também. E aí entraram os russos. O ilustre professor de história aqui está bem desinformado sobre a realidade do mundo árabe. A maior nação árabe do mundo excomungou Osama Bin Laden e o classificou como terrorista e assassino. A Arábia Saudita, todos os bens do Osama Bin Laden foram confiscados. Outros países árabes, na sua grande maioria, com exceção daqueles fundamentalistas, como o Irã, por exemplo, a Síria, que são países fundamentalistas. A Síria nem tanto, agora está em guerra, mas o Irã, que é um país fundamentalista, enxerga o Osama Bin Laden com restrições. Como herói, não. Foram meia dúzia de árabes que apareceram na frente de uma câmera comemorando a destruição. Tudo bem, das duas... já que o senhor entrou... Eu ouvi o senhor, agora só me ouve. Mas é a minha manchete. A sua manchete não é o seu assunto. O senhor termina então que depois eu falo. Não, eu vou terminar dizendo o seguinte. O nobre colega que acha que os árabes não apoiavam Osama Bin Laden, aonde Osama Bin Laden tinha tanto dinheiro para fazer, e a Al-Qaeda ainda tem, o Estado Islâmico tem, que são financiados, isso é prova que existe, que são financiados pelos países ricos árabes do Golfo Pérsico. Onde é que o Osama Bin Laden ia conseguir dinheiro para entrar nos Estados Unidos com 2 aviões nas Torres Gêmeas? Os árabes jogam 2 caras. Uma cara para o mundo ocidental e outra cara para não ser atingido pelo Estado Islâmico, que é a Al-Qaeda. Eles financiam, é claro que financiam isso. Quem conhece sabe. Quem é financiar os árabes? Bom, vamos agora à informação. A informação é a seguinte: o Osama Bin Laden foi entregue pelos árabes aos americanos. Foi feita a denúncia, denunciar, entregar. Assistam, no tem Paquistão. 2 filmes sobre o tema, né? A Noite Mais eu Escura. Vi esse filme. A Noite Mais Escura, e o outro filme é O Homem Mais Procurado do Mundo. São 2 versões sobre como mataram o Osama Bin Laden. Ele foi entregue pelos próprios árabes, porque ele estava incomodando os árabes. Ele estava escondido no Paquistão. E não foi necessariamente os paquistaneses, foram árabes que entregaram o Osama Bin Laden. Então, assim, está longe de ser herói. Agora o São Vitorino não aceita nada que não seja uma coisa histórica. Eu não tenho nada a ver com Osama Bin Laden, eu não tenho cultura árabe, eu sou contra, entre árabe e Israel, eu sou a favor de Israel, mas eu tenho que dar uma notícia que é a verdade, senão isso aqui vai virar o quê? O senhor está dando a sua opinião, eu estou dando a minha. O senhor me permite? Mas a sua opinião não está errada. Tá, assim como eu acho a sua errada também. Então o senhor ouça a minha e conteste como eu estou contestando a sua. Eu acho que o Osama Bin Laden foi um terrorista, concordo com o Mário Barcelos, um terrorista assassino, assim como George Bush foi um imbecil em bombardear o Iraque sem que se encontrasse nenhuma arma química até hoje. Então, a gente dá a notícia assim, um erro não justifica outro. O George Bush pode não ter sido um terrorista, porque era um chefe de Estado, mas ele foi um idiota em bombardear um país que era dominado por um ditador sanguinário, que era o Saddam Hussein. Então, o fato do Osama Bin Laden... o interesse no petróleo, o interesse nos rios. Vamos deixar bem claro. O Bush fez isso com quais objetivos? O petróleo e as águas do rio Eufrates e Tibre. Foi basicamente isso. Basicamente não era para isso. procurar nenhum Porque, tipo de bomba atômica, também isso para proteger não era a sua atômica, população. era armas químicas. E eles diziam que tinha armas químicas e não encontraram. As armas químicas foi uma desculpa para poder Foi uma fazer desculpa o que para fizeram. atacar lá e até hoje não encontraram. O próprio governo americano verificou isso e disse admitiu que não existia. Mas o Iraque tinha gases químicos, inclusive a comunidade curda foi destruída, uma cidade no Kurdistão, por armas químicas. A arma química do Iraque era bife acebolado. Eu posso flatulência. já que vocês estão falando de bife acebolado e que aqui flatulência, eu me sinto à vontade para mudar o assunto. Mas não tanto que não haja uma divergência de assuntos que ficou mal esclarecida e com alguns arranhões no programa de ontem. Olha o nosso telespectador. Assistindo ao programa em sua 2ª edição, adoro acompanhar vocês, vi a discussão do senhor Vitorino com o senhor Marni sobre o nazismo, ser de direita ou de esquerda. O que muito me chocou, confesso,
Me permitam um esclarecimento. Sou alemão, nascido em Hannover, filho de mãe brasileira, professora de história, e pai alemão, professor de física. Moro no Brasil nos últimos 7 anos. Minha educação foi toda na Alemanha, desde kindergarten. Desculpa se não é assim que diz, que é a pré-escola. Das crianças. Que é a pré-escola até a universidade. Dito isso, na Alemanha estudamos o nazismo no Grundschule, ensino fundamental no Brasil. É um assunto bastante aprofundado. Schule é escola em alemão. É um assunto bastante aprofundado, porque há uma grande preocupação, e dar luz sobre todas as atrocidades do nazismo. E sim, o nazismo da Alemanha é definido como um movimento de extrema-direita. No Brasil, a palavra socialista, que compõe a sigla do partido nazista, é muito atribuída à esquerda. As pessoas confundem as duas coisas, mas de socialista o nazismo não tinha nada. Inclusive nasceu sob a bandeira de combater o comunismo, regime que em tese pretendia estabelecer a ideologia do socialismo, que também é um regime atroz. A menos que os brasileiros entendam mais da história do nazismo que os alemães, o senhor Marni tem razão. O nazismo é um movimento de extrema-direita e muito me espanta que ainda exista esse questionamento. Mas em um mundo onde a Terra é plana, tudo é possível. Ele disse a mesma coisa. Então está feito o esclarecimento. O Gustavo Vitorino disse que não era isso. Eu continuo mantendo a minha tese pelos princípios. Você define um regime pelas suas características e não pelo que historiadores colocam nos livros. Porque de historiadores, de especialistas, eu estou até aqui. Ó. Tá bom, tá bom. Vamos lá. Não, só que você falou no nazismo, eu quero fazer uma rapidíssima homenagem a um escritor judeu-italiano chamado Primo Levi. Ele escreveu um dos grandes livros que eu li há muitos anos atrás, não tantos anos assim, chamado Isto é um Homem. Ele foi um dos poucos prisioneiros de Auschwitz que escapou com vida. E ele escreveu, em 1947, esse livro, Isto é um Homem. Hoje seria o aniversário dele e eu faço essa referência. Se você não leu esse livro, quer conhecer um campo de concentração, o livro, ele tem hiatos, ele volta, avança e tal, não tem uma sequência. Por isso que eu acho um livro fantástico. Isto é um Homem. Primo Levi é o nome desse ator judeu-italiano. Doutor Ruxa, vamos começar as notícias boas? Depois tenho notícias boas, Roberto. Vou começar para cima. Diminui o desemprego. Up. E com certeza será entrada para o tópico da doutora Roberta, que eu falarei regionalmente ou nacionalmente, a doutora Roberta levará para o mundo as minhas manchetes aqui. A Caixa Econômica Federal anunciou a redução de todas as suas operações. Algumas operações chegarão a 40%. Lógico, a primeira é o cheque especial, reduz bastante, longe de que nós estejamos aqui ainda dizendo que se pode usar o cheque especial. Não pode. Mas em relação ao mercado está caindo muito. O mercado praticando taxas aí de 14%, 15%. A Caixa promete juros de 8% no cheque especial. Volto a dizer, ainda é um abuso, mas o mercado pratica e a própria Caixa praticava 13,5%. A segunda redução muito significativa é o crédito pessoal. Aí começa a ficar muito interessante, dona Mari. A Caixa, que já é um balizador, sempre foi um menor taxa de mercado, ela está reduzindo de 4,99 para 2,99. Isso é uma redução extraordinária para quem não vai usar o dinheiro para consumo, mas para quem vai ou mudar o perfil das suas dívidas ou vai financiar, fazer investimentos para fazer com que a sua vida se arrume ou os seus negócios cresçam. E a última modalidade é o capital de giro. Esta sim, a capital de giro, a Caixa está prometendo a 0,99. Essa, dona Magda, é o principal item que eu quero enaltecer. É exatamente aquele que vai financiar os pequenos negócios, vai devolver o dinheiro para que o empreendedor, o pequeno empreendedor, o médio empreendedor, possa aumentar seus negócios, possa gerar empregos, possa fazer com que circule essa mercadoria que é muito importante. Por que a Caixa está fazendo isso? Se antecipando ao que vai dizer a doutora Roberta, que vai nos explicar com detalhes. Estava se esperando exatamente que o Copom baixasse a taxa de juros. Está em 6,5%, poderia cair para 6,25% ou 6%. A gente já vai saber logo na sequência.
A Caixa também vai trazer, para popularizar, um aplicativo para que o pequeno empreendedor ou a pessoa menos letrada possa compreender este muito, mas também participar dela. No que aposta a Caixa Econômica Federal? Que, embora ela terá uma perda imediata ao reduzir os juros de sua operação, no número de clientes que ele irá trazer, ele ganhará como um todo, que é aquilo que se pensa em termos de economia. Por último, a Caixa, nos meus tempos, lembrei hoje aqui que fui procurador do Banco do Brasil para o Mário, contei a minha história jurídica, né, e depois vim para a iniciativa privada por vontade própria, mas o Banco do Brasil e a Caixa sempre foram balizadores de juros. Então, eu tenho muita expectativa, torcida, que a Caixa, ao trazer esses juros para baixo tão significativamente, pela concorrência que existe no país, possa balizar os juros para baixo. Magda, então, continuando nessas boas notícias para nós brasileiros, a questão é que o Banco Central, seguindo a linha, né, de baixar juros, baixou sim e está no menor patamar dos últimos 33 anos. Então, hoje, a taxa de juros no Brasil é de 6% ao ano. Há 16 meses, essa taxa estava em 6,5%. E é o menor patamar desde 1986. Em 2016, para os senhores terem uma ideia, ela estava em 14,25. Ok, é muito bonito isso. Mas na prática, o que a gente está percebendo? Que na ponta, o consumidor não percebe essa redução. Nós temos ainda, uma grande concentração de riquezas no nosso país, uma concentração muito grande de crédito no nosso país, um spread que é um lucro bancário enorme e uma dificuldade muito grande de que esta Selic, essa taxa de juros, se atenda ao consumidor final. Então, a gente percebe que essa atitude do governo brasileiro de também diminuir na Caixa Econômica Federal é porque estão atentos à percepção de que, para ajudar o Brasil a crescer, nós precisamos construir uma política econômica, nós temos que construir não uma política fiscal, porque falar de juros é falar de fisco, de dinheiro. Nós temos que trabalhar em todas as áreas e criar novos ambientes de negócios. E nesse ponto, então, a gente percebe que o governo brasileiro está atento a isso. Concomitante, houve, então, uma notícia que atende ao cenário mundial e que também vai refletir aqui no Brasil, em razão de que o Banco Central americano, desde 2008, mantinha uma taxa de juros e ela caiu pela primeira vez. Ano passado, houve um aumento, 3 vezes, um aumento significativo da taxa de juros americana. O presidente Trump brigou, esperneou, porque lá o Banco Central é independente do governo. E dessa vez eles atenderam ao pedido do presidente Trump. Por quê? Porque é a primeira vez que depois da grande crise o Banco Central americano corta. O corte foi de 0,25%, mas é bastante, tá? Deixando os juros americanos numa faixa que varia de 2 a 2,5%. Né? Então, ao ano. Exatamente. Então, que a gente vive no Brasil. E vejam, qual é o cenário dos Estados Unidos? Lá, o mercado financeiro americano registra bons resultados, o desemprego bate o recorde de redução. É a menor taxa, estão quase em pleno emprego, eles têm um índice de 3,7% de desemprego, a inflação está em 1,6%, né? Então a economia está crescendo e nesse segundo trimestre cresceu 2,1% ao ano. E aí, por que nós estamos tratando dos Estados Unidos? Porque ele é a maior economia do mundo. Quando eles reduzem as suas taxas, o sistema financeiro internacional todo repercute e com isso reduz o custo do dinheiro e permite que todo o resto do mundo consiga fazer trocas comerciais, trocas monetárias com um custo mais baixo. Ganhamos nós. E já seguindo a linha, Magda, a manchete que o Vitorino vai trazer vai contemplar também todas essas nossas manchetes seguidas, porque fala desse acordo fantástico de livre comércio entre Estados Unidos e Brasil. Fala, Chicão. O maior investimento no Brasil nesses 6 meses, primeiro semestre, é um investimento astronômico. É você botar
20 mil reais nesse objeto e em 6 meses você tem 2 milhões e meio de reais. Se tu botar 40, tu vai ter quase 5 milhões de reais. Isso aí não é eu que estou falando, está no Mercado Livre isso. O relógio de Jair Bolsonaro. Aqua. Um relógio que é vendido a R$200, está valendo 5 mil reais, Magda. O mercado, o mercado de relógio tem uma bolsa, que são os sites de relógio que vende. Relógios caros, relógios mais baratos, e o Mercado Livre. 5 mil reais sai um relógio do Bolsonaro, o Aqua. O Aqua é uma espécie de Casio, G-Shock pequeno, um relógio vagabundo, mas o que o Bolsonaro usa, o original. Então imagina que investimento esse aí. Falando em investimento, Chicão, hoje eu lembrei muito de ti porque falando com investidores europeus, eles estão reclamando lá que aqui o percentual é alto do dinheiro. Se tu deixa um dinheiro no banco, bem ou mal, ele vai crescer ali na poupança. Pouquinho, mas cresce. E há países na Europa que se tu deixa R$1.000, no final do mês tu tem 900. Com isso, muita gente está investindo em ouro. O valor do ouro está muito alto. O ouro é universal. São outras realidades. O ouro pode entrar uma guerra, o ouro continua. Há uma desaceleração. Pode cair, Vamos voltar do ouro, tudo vai pra cá. Isso vai bater na cara. Deixa eu aproveitar. Dos nossos telespectadores aqui. Boa noite. Eu pergunto ao Ruschel, a partir de quando a Caixa vai baixar os seus juros? E tem outra também. Quem tem processo judicial em andamento pode sacar o FGTS. Obrigado, Vanderlei de Viamão. Primeiro, a Caixa está anunciando em até 60 dias, operacionaliza isso. E sim, não tem nada a ver uma coisa com outra. Processo judicial é uma coisa, isso é um direito do trabalhador pelo seu contrato de trabalho. Gustavo Vitorino. A primeira notícia que o Ruschel deu, eu quero só aditar uma informação que eu acho importantíssima e que o consumidor deve ficar atento. A Caixa Econômica Federal decidiu não cobrar mais anuidade dos cartões de crédito. Opa! Porque ela entende que o cartão de crédito, por si só, ele é muito remunerado. Cada compra que você faz, a operadora fica com 5%. E eles ainda cobram anuidade. Eu, por exemplo, recebi do Bradesco anuidade de 4 parcelas de quase R$200. R$800 por ano para pagar para eles ganhar dinheiro comigo. Não. Tomaram água da paciência. Enlouqueceram. Aí eu liguei lá para minha gerente super educada, mandou cancelar, coisa e tal, porque eu sou cliente não sei o que lá. VIP. Sei lá, eles abrem o olho. Bom, enfim. VIP, não sei o que. Não disfarça. Vamos lá. Então, assim, o que eu quero dizer? O que eu quero dizer? Que tá cheio de cartão de crédito sem anuidade. E de bons bancos. Sim. Eu até nem vou dar o nome aqui para não, né? Mas bons bancos conhecidos, têm cartões de crédito sem anuidade. Se você, a partir de agora, quiser um cartão de crédito sem anuidade, você tem mais uma opção. A Caixa disse, nesse pacote que o Ruschel divulgou, de que também não vai cobrar mais anuidade de cartão de crédito. Banco que cobra anuidade de cartão de crédito está abusando. Já mudamos. Está abusando. É legal, mas está abusando. Então, mas é imoral. Não, isso é parte do pacote que a Caixa divulgou. E a redução dos juros, tudo isso vem por ordem de Brasília. Certo. A Caixa Econômica Federal, se os outros bancos não acompanharem, vai se transformar no maior banco brasileiro. Simplesmente porque está olhando para o cidadão e reduzindo o spread bancário. Eu fechei a minha conta. Sobre a segunda notícia. Sobre a segunda notícia. A Caixa vai se tornar também porque a Caixa opera os programas sociais do governo. Então ela tem aquele coisa. O atendimento é uma porcaria mesmo. Negativo. Na minha agência é maravilhosa. Todas as vezes quando eu tomo chá de banco, testemunho. eu tomo cada chá Todas as de vezes banco. que eu fui na Caixa Econômica Federal, eu fui extremamente bem atendido. Mas o senhor é famoso e rico, não é o meu caso. Eu sou pobre. Não, coincidinho eu sou, mas rico eu não sou. O senhor é Rico é o senhor. Atenção, não vamos derivar o assunto. A segunda notícia que a Roberta falou. Não, foi entendido rápido. A segunda notícia que a. Estão me chamando de idoso aqui. Tá, vamos lá, vamos parar? Falar a verdade não é crime, meu amigo. Eu sei. Exceção da verdade, o senhor Eu sabe. sei. E tu não entra na fila de idosos de vergonha, que tu pode ser atendido rápido. Mas eu entro, claro que eu Mesmo entro. assim, tu espera? Eu tenho cartãozinho de estacionamento de idoso. Eu sou velho, sou idoso. Não, mas e mesmo assim tu tem que esperar? Entro, mas tem, os velhinhos ficam tudo Tem esperando. muito, ali. né? Sim, até com cadeiras. Não, até cadeirinha pros velhinhos. Então tem tá cadeirinha bom. pros idosos. Vamos lá, velhinho, continua aí com o teu assunto. A Roberta falou do corte de juros.
A Roberta falou dos últimos anos. Eu vou dizer o seguinte, de que o Brasil agora tem a menor taxa de juros de toda a série histórica. O Brasil antes não tinha um acompanhamento disso. Agora tem. É a menor taxa de juros de toda a série histórica, ou seja, a tendência do dinheiro é se tornar mais barato. Então, banco que continua cobrando mesmo a taxa de juros, continua cobrando tarifa abusiva, coisa e tal, com a complacência do Banco Central, é oportunista, é ganancioso. E o Banco Central é leniente, é omisso diante dessa barbaridade. Porque eu já disse aqui, a concentração bancária que nós temos no Brasil, ela é danosa e os bancos fazem o que querem em Brasília, principalmente com financiamentos, né? Bom, a notícia que eu ia dar em cima disso é exatamente nesse sentido, de que diante dessa realidade, não é que vai surgir um acordo comercial, vai ser um acordo de tarifas específicas e tópicas. O Paulo Guedes está trabalhando nisso, já encaminhou ao governo americano, que respondeu positivamente. O Donald Trump, pessoalmente, disse que tem interesse no Brasil. É o interesse de parceria comercial. Então, logo se divulgou isso, já veio aqueles, vão acabar com a indústria brasileira, vão acabar com não sei o quê, vai ser o fim do mundo. Os catastrofistas enxergam tudo, né? Catastrofista é o fim do mundo. Então, assim, não é um acordo comercial aberto, é um acordo específico e tópico de tarifas especiais. Nada a ver com o Mercosul? Nada a ver com o Mercosul, é o Brasil. E o Brasil assumiu a presidência do Mercosul, já que falaram do Mercosul. E pode ter certeza, vai andar muita coisa. Aquele acordo que estavam há 20 anos e não conseguiam fechar com a comunidade europeia, o Bolsonaro foi lá e fechou em 6 meses. Então, assim, enquanto a cachorrada está latindo em volta, a gente está vendo que tem coisa que está avançando. A coisa está avançando. A coisa está avançando. Eu até tinha relacionado aqui uns 15 tópicos sobre coisas que foram modificadas. Mas prepare-se, o Bolsonaro vai enfrentar agora o outro inimigo. Qual é? O judiciário. Sim. O judiciário. Hoje aqui, uma juíza aqui do sul do país deu uma liminar proibindo as demissões dos cabides de emprego, aqueles cargos de comissão, nas universidades federais. Sim, o Bolsonaro faz, todas as decisões do Bolsonaro são contestadas na justiça. E lá na Bahia, um juiz atendeu um pedido de um deputado federal do PT, imagina, PT na Bahia, né? Um juiz atendeu um pedido e encaminhou um pedido de explicações para o presidente Bolsonaro sobre a nomeação do seu filho para embaixador nos Estados Unidos. O Bolsonaro vai ter que se explicar para um juiz federal substituto na Bahia sobre... Sabe? Então, assim, esses 20 anos de aparelhamento, o Bolsonaro não vai superar em 6 meses, 1 ano. Vai ser uma guerra pesada. É guerra. Por isso que o destempero emocional, o destempero verbal do Bolsonaro está sendo compreendido pelos seus seguidores, pelos seus apoiadores. Porque tá difícil, amigo. Tá difícil. Roberta, o que você ia falar ainda sobre eu gostaria de complementar e seguindo a linha do Gustavo, eu apurei algumas informações a respeito desse acordo com os Estados Unidos, esse possível acordo. É algo que não é um assunto novo. Desde a época do presidente Fernando Henrique Cardoso já havia esse início de conversa. Na época se tentava um livre comércio entre as Américas, a ALCA, que acabou sendo barrada pelo presidente Lula. Mas os tempos mudaram. Naquela época estava iniciando o livre comércio. Agora o presidente Trump reintroduziu as guerras tarifárias e inclusive refez o acordo de livre comércio com o México e com o Canadá. O que eu apurei é que se trata de um acordo bastante ambicioso, é um acordo que pretende não apenas envolver as tarifas comerciais livres, como também aumentar o volume de comércio, por evidente, envolve cláusulas de investimento entre os dois países, cláusulas de propriedade intelectual e também acordos na área de defesa. Para os senhores terem uma ideia, as nações que tiveram um crescimento muito forte nos últimos anos, em período relativamente breve, são Japão, Coreia do Sul, China e México. Todas tiveram um aumento de livre comércio com os Estados Unidos. O que eles fizeram? Eles exportaram muito para os Estados Unidos. E aí, o exemplo do México, por exemplo. Quando ele entrou no acordo de livre comércio com os Estados Unidos, ele exportava 60 bilhões de dólares ao ano. Passou a exportar de 160 a 200 bilhões de dólares. Como? Fábricas foram para o México
justamente para poder comercializar os seus produtos aos Estados Unidos. Então, temos que comemorar, sim, essa relação muito próxima entre a Casa Branca e o Palácio do Planalto. Russo. Dona Magda, só para explorar a matéria que trouxe o Vitorino em relação à ação, é uma ação popular que foi distribuída na Bahia por um deputado do PT e aceita pelo juiz. O princípio da ação é aceitar um pedido de ação popular movida contra a nomeação de Eduardo Bolsonaro. O preenchimento de cargos relevantes como chefe de missão diplomática definitiva em território estrangeiro por parentes próximos do chefe do executivo, como, por exemplo, seu descendente, violam todos os mandamentos constitucionais referentes à impessoalidade e à moralidade. É um trecho que diz o texto. Essa é a ação. Eu não conheço o artigo que sustenta a ação. O que o juiz até agora recebeu a ação e abriu um prazo, então, para a manifestação do presidente. Nós ainda não temos a contestação do presidente e não tivemos acesso, eu não tive, né, acesso ao fundamento jurídico da proposição. Mas é uma ação popular movida por um deputado do PT. Então, o juiz poderia não ter recebido essa ação? Poderia ser, se ele vê antijuridicidade, ele simplesmente não recebe. Ele poderia tê-lo feito. Aí ele poderia entrar com recurso para uma instância superior contra a decisão do juiz. Não é o Senado que faz a sabatina e tudo mais e analisa esses termos? Isso vai ter também. O que aconteceu nesse caso, trâmite normal. O que aconteceu nesse caso é que o juiz está absolutamente desinformado. Russo, ele não abriu prazo para contestação, ele deu 5 dias para pedir explicações. Ele encaminhou um pedido de explicações à presidência da República. Ele pediu explicações. Ele pediu explicações e deu prazo de 5 dias para que o presidente se manifestasse. Então, na verdade, não chega a ser uma contestação. Ele recebeu e encaminhou esse pedido de informações. Mas a base que o magistrado coloca, e que foi lida por você, é de alguém que está absolutamente desinformado. Desculpe, senhor magistrado, mas tem uma decisão, uma súmula do STF definindo o que é nepotismo e o que não é nepotismo. Fora disso, é uma prerrogativa do presidente da República nomear quem ele quiser. Então eu gostaria que esse ilustre magistrado procurasse nos julgados do STF que tenha a definição bem clara do que é e do que não é nepotismo. Princípio da moralidade, esse é um princípio aberto, caro magistrado. O senhor pode interpretar como o senhor quiser. O senhor que é substituto, e certamente daqui a pouco vai ser substituído pelo titular, eu acho que perdeu uma grande oportunidade de definir exatamente o que são essas ações que não querem ir a lugar nenhum. Simplesmente fazer um político aparecer ou importunar. Só para detalhar um pouquinho mais, nas condições da ação, o juiz tem que se convencer dela e ele pediu a manifestação, abriu um prazo de 5 dias para ele poderá aí ainda rejeitar a ação se ele assim o desejar. O que eu disse é que nós não temos, eu não consegui ter acesso, é o fundamento jurídico, por isso que eu só transcrevi os dizeres da propositura, mas não tenho que fundamento, substrato da ação, que é que vai dizer se o Vitorino está certo ou se o juiz acatar a ação, no que ele está se baseando. Que tu só podes fazer uma ação, receber ou deixar-se em função da lei. Isso é um princípio básico. Então, para tu receber em função da lei, tu terá que dizer em que lei tu estás te baseando. Eu acho que esse magistrado... O Senado não faz isso de analisar se é nepotismo, se não é... Isso é Sim, depois, eu sei que é depois, mas não pertence ao Senado essa prerrogativa. Aprovar ou não, Aprovar ao Senado que aprova ou não. Exatamente. Só que eu acho assim, eu tenho dúvidas, inclusive, da competência desse magistrado para intimar e pedir satisfações à figura do presidente não da República. deveria ter sido, então, encaminhado ao próprio STF? Exatamente. Aliás, encaminhado ao STF foi o pedido de explicações que fez o presidente da OAB, junto ao STF, para que o presidente Bolsonaro vá até lá e fale o que ele sabe e o que ele tem a falar sobre o desaparecimento do seu pai. É uma outra, está ocupada a agenda do Bolsonaro, está grande. Aí é um pedido de interpelação. Exatamente. Explique o que sabe sobre o desaparecimento do seu pai. Ele pede informações que o Bolsonaro possa ter ou não. Porque eu ouvi atentamente a fala do Bolsonaro e eu não vi ofensa. Nem injúria. Ele relatou um fato. Que é do conhecimento dele. Não há acusação. Não há ofensa, nem injúria. Só para a gente ter um pedido de informações, também, claro. Se
o Bolsonaro sabe da história. A primeira pergunta é essa, se o Bolsonaro conhece a história, se ele conhece o que aconteceu, quais os documentos, o que se tem, enfim, ele quer explicação. São 5 Olha aqui, ó, o processo tem como objetivo tentar esclarecer se o que o presidente disse é ou não ofensivo, o que pode gerar uma ação de crime contra a honra. Sim, mas a interpelação são 5 requisitos. Bom, são 5 perguntas objetivas que, como o presidente disse que sabia, dando a entender que era uma versão diferente da que está nos anais, então ele começa a é o resultado desta interpelação que poderá ou não, então, resultar numa ação, ajuizamento de uma ação. Vamos tentar diversificar um pouco o assunto. Eu tenho o documento, eu tenho uma cópia depois que da petição a gente inicial. Não para de falar sobre isso aí. Não, acho que são assuntos pertinentes. Sim, mas tem outros assuntos na mesa também. Marne Barcelos. Eu tenho recebido muitas reclamações. Você nunca falou no Mao Tse Tung. Nunca falou no Mao Tse Tung. E eu tenho alguns livros, não são muitos sobre Mao Tse Tung, mas tem um livro aqui que foi editado pela Abril, quando a Abril editava grandes livros, né? E coloca os grandes líderes do século XX, entre eles Mao Tse Tung. Então você vai me auxiliar nisso aqui, Mao Tse Tung. Esse livro aqui, Mao Tse Tung, você compra no sebo por R$3, R$5. Então, se você quiser saber a respeito dessa figura, desse verdadeiro herói, né, o criador do Estado comunista, para eles, o Estado comunista, que tira o país de campesinos, o país de camponeses e tal, e transforma hoje, depois de todo esse movimento, a partir de 1949... Ele criou a China, isso, com a divisão. Existiam dois líderes naquela época, Chiang Kai-shek, o general, e ele que era do povo. Então ele criou o exército do povo. E esses dois exércitos, em determinado momento, aparentemente se uniram para expulsar os japoneses. Todo mundo conhece a história da invasão japonesa a determinadas províncias chinesas, no fato geopolítico mais importante da Ásia naquela época. Os japoneses entraram, mataram muitas pessoas, foi uma coisa horrível, tentando dominar determinados pontos da China numa flagrante expansão territorial. Então, o povo chinês, comandado pelo general Chiang Kai-shek, e depois com o advento deste Mao Tse Tung, que era um homem de 1,90 m de altura, corpulento, e uma personalidade absolutamente forte. Vale a pena você conhecer a história da China, já que a China hoje se transforma no grande país do mundo, a segunda potência mundial, e muito breve, segundo alguns especialistas, deverá se tornar a maior nação da Terra. Tem uma frase do Mao Tse Tung aqui, meu caro Chicão Tofani, que dizia o seguinte: lutar, falhar, novamente lutar, outra vez até a vitória. Esta é a lógica do povo. Qual é o livro que conta o detalhe por que a China cresceu e o grande arrependimento da China? No filme de Bernardo Bertolucci, O Último Imperador, tem um filme, é inspirado no livro O Prisioneiro de Mao. Mao fez tudo certo. O único erro do Mao foi o seguinte: foi terminar com o imperador chinês. Porque ali perdeu a identidade, a China. A União. Exatamente. O Japão não, ele conservou o imperador. Porque tinha o Zhou Enlai e Deng Xiaoping, que fizeram a nova China, queriam que o Puyo continuasse como imperador. O imperador que não manda nada, que nem a Inglaterra, para ter a união do povo. Não, o Mao Tse Tung não botou na Revolução Cultural. E para encerrar o que eu disse, eu lembrei-me de uma frase de Napoleão Bonaparte, o maior general francês de todos os tempos, que disse o seguinte: deixem o dragão chinês adormecido, porque o dia que ele acordar, a terra irá tremer. Mas Marne... Napoleão Bonaparte. Marne, o livro Prisioneiro de Mao retrata bem o filme. O final do filme é fantástico. O Puyo é jardineiro da cidade proibida, do palácio que ele reinou, que ele era da dinastia Ming. Aquilo ali, para quem conhece a China e gosta, é fascinante aquilo. Como terminou o imperador. Interessante. Carla Krieger. Bertolucci fez um filme. A Roberta falou sobre boas taxas, o Ruschel também trouxe boas notícias. A minha notícia é sobre taxas, mas não é nada legal, nada agradável. A Secretaria de Planejamento e Gestão, nessa quarta-feira, apresentou um estudo pensando em metas de saúde e bem-estar, em cima
de estudos da ONU e dentro da Agenda 2030, que é um objetivo de um desenvolvimento sustentável. Tratando de saúde, mostrou dados de 2017 e esses dados são preocupantes. Esse assunto é recorrente aqui na bancada, a gente já vem alertando há muito tempo. Eu vou falar da taxa de suicídio no Rio Grande do Sul, que é altíssima, e também da baixa taxa de vacinação e as suas consequências. E a gente briga, né, cara? Quantas vezes nós já falamos sobre isso e realmente os números mostram que essas duas vertentes dentro da saúde, elas precisam ser pensadas e políticas públicas, enfim, têm que ser realmente implementadas. Para vocês terem ideia, os dados são calculados em cima de 100 mil habitantes. No Rio Grande do Sul, em 2017, 1.349 suicídios, uma taxa de 11,65%. Santa Catarina, 739, é um número altíssimo, mas bem menor do que no Rio Grande do Sul, 10,69%. No Paraná, 774, 6,88%. No mundo, 10,6%. Nas Américas, 9,8%. Na Europa, altíssimo, 15,4%. E no Brasil, Marne, 6,5%. Quer dizer, as notícias que nós damos durante todos esses anos realmente comprovam que o suicídio é uma coisa que vem acontecendo. A gente sabe que as pessoas estão depressivas e a gente precisa tratar a depressão, entre outras doenças, né? Com a devida importância que tem. Já a taxa vacinal, ela teve uma queda brusca a partir de 2013, tanto em âmbito nacional como estadual. Em 2000, no ano de 2000, 100% das crianças, das pessoas, eram vacinadas dentro daquelas vacinas obrigatórias do calendário. Sim, sim. Essa taxa caiu para 80% em 2017. Quer dizer, 20% das pessoas deixaram de receber pelo menos alguma vacina dentro do calendário obrigatório. E aí a gente começa a ver uma proliferação de doenças como hepatite, como tuberculose. Na contrapartida, a hepatite B, que teve um aumento, que é um outro tipo de vacina, de 2015 e de 2016. E é tudo gratuito, né? A hepatite B não, não, a hepatite não. A hepatite B é uma vacina cara. É cara, tem 3 doses, né? 2 ou 3 doses e é cara, E o que acontece? Aí acontece uma diminuição. É que a gente precisa repensar e precisa entender o porquê que as pessoas não estão levando as crianças para se vacinar. Né? Tem tanta campanha, as pessoas têm medo. Ai, será que a vacina vai acontecer alguma coisa? É que ao mesmo tempo que a gente divulga, tem aqueles que dizem, eu não vou inocular em mim o vírus de alguma doença. Não, dona Magda, mas eles se vacinam, porque dos adultos não baixou a taxa. Para esse argumento calar entre nós, teriam que ter reduzido proporcionalmente das crianças em relação aos seus pais. Agora os adultos continuam se vacinando. O que eu e a Carla trouxemos aqui durante a período é que é assustador que eles não levam as crianças para vacinar. Agora, Carla, sabe uma das coisas que eu estudei na faculdade que compõe o fator suicídio? O clima. Os países mais frios vão para o suicídio. Um país, por exemplo, o cara está na Bahia, aquele calor de 40 graus, sol, ele vai para a praia, pega uma gata, uma água de coco, alivia. Agora, os países nórdicos, suicídio muito. Mas a gente está falando de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Paraná também. Mas o Paraná é um país frio. É um país, exatamente. Mas mesmo assim, o Rio Grande do Sul supera. Curitiba é a capital mais fria do Brasil. É um componente. Esse é um componente, mas o mais grave é o que a pessoa tem com ela. É o que a pessoa carrega com ela. Mas o clima mais quente te dá uma razão. Tu pode até ser uma pessoa depressiva, mas morando embaixo do sol, tu ser menos. Agora, isso aí é muito sério, é muito grave. É uma carência, uma deficiência que a gente tem, as pessoas que são depressivas, é que quem não consegue entender. Dona Magda, eu tenho uma tese sobre isso, se me permitem. Eu acho que nós ficamos com tanto medo, nós escondemos tanto a questão do suicídio com medo de tornarmos estimulante, que nós pouco falamos sobre isso.
Agora, de 1 ano e meio para cá, se está começando a voltar, talvez porque os números estejam ficando alarmantes. Os números estão ficando alarmantes e nós tínhamos, como a senhora disse... Eles estão alarmantes entre os jovens, e é jovem, 14, 15, 16, 17, 18 anos. Se vocês me permitem, eu gostaria só de contribuir no debate, que eu acho que dois pontos ajudam. Primeiro, que o nosso país, o Brasil, é o primeiro país na taxa de ansiedade. Nós somos o país mais ansioso do mundo, que isso colabora. E no Rio Grande do Sul, existe um serviço muito bacana, onde, inclusive, não vai se importar de dizer, o meu Pedro, quando era adolescente, fazia esse trabalho voluntário, aonde se vai e se escuta pessoas que estão precisando conversar a respeito dessa situação, desabafar. É o Serviço de Valorização à Vida. É CVV. CVV. É Centro de Valorização. Centro de Valorização da Vida. Centro de Valorização à Vida. Senhores, quem está se sentindo mal, liga. A ligação é sem custo. E ali vai ter uma pessoa treinada para lhe escutar. Muitas vezes o falar, o conseguir saber que do outro lado tem alguém que vai poder lhe dar um aval, lhe ouvir, já é alguma coisa. Então, eu não tenho... Eu só quero complementar meu raciocínio, porque eu dei uma parte para a doutora Roberta, só queria concluir. Então, eu acho que como nós não tratávamos disso, até com medo de ser estimulante, hoje, como os dados estão ficando alarmantes, nós precisamos enfrentar publicamente isso, sim. Está na hora de ter campanha sobre a matéria, está na hora de ter políticas públicas sobre isso e está na hora de parar de botar embaixo do tapete. Carlos, quer me dizer alguma coisa a calendário respeito básico de vacinação da criança, eu procurei aqui no portal da saúde do governo. Ao nascer é a BCG e ao nascer também vacina contra a hepatite B. Depois, primeiro mês, vacina contra hepatite B. Então, sim, hepatite B está dentro do calendário. Pequenininho. Exatamente. Pequenininho, depois tu não faz mais. Dentro do calendário de vacinação das crianças. Mas no meio de tudo isso, eu quero dar uma notícia muito importante para você, principalmente para quem tem perda auditiva. Você sabia que existe uma clínica em Porto Alegre especializada em audição? Ela chama Mais Sons Clínica da Audição e conta com uma equipe especializada em perda auditiva, preparada para solucionar problemas como dificuldade de assistir televisão, dificuldade de falar ao celular e, principalmente, paciente que não se adapta com próteses auditivas tradicionais. Perda auditiva é uma coisa muito séria. Ela pode acelerar a perda de memória e o declínio cognitivo do paciente. Se você tem algum familiar com problemas auditivos, ou algum amigo, algum vizinho, você deve encaminhá-lo até a clínica da audição. Liga para o telefone 51, se não for dessa região, 3061-7373. 3061-7373 e agende a sua consulta. A tecnologia mais moderna do mundo, referente à audição, você encontra na Mais Sons Clínica da Audição. Roberta, tu conseguisse o telefone do CVV? O Centro de Valorização da Vida é 188. Essa é porque isso que é gratuito. São 3 dígitos só, por isso que é gratuito. Carla Krieger. Aqui no WhatsApp, o Alain de Triunfo acha que sobre a vacina a explicação é simples, a credibilidade do Estado é pífia e com isso o povo automaticamente acha que tudo que vem do Estado é para o seu mal. Também com relação... Chicão, ó. Oi, Carla, que maravilha esse programa. Assisto todos os dias. É meu camante quando chego em casa. Tô de aniversário hoje. Quero um oizinho. É o Vilmar Halp. E para o Chicão, desculpa. Meu nome é Arthur, tenho 10 anos e moro em Capão da Canoa. Assisto diariamente a Atualidades Pampa com a minha família. Gosto muito de vocês, mas principalmente do Chicão. 10 aninhos, Chicão. Arthur. Nome bonito. Arthur. Nome muito feio. Nome de rei. E um abraço para o Távola Redonda, você tem que ver o filme Rei Arthur e a Távola Redonda e se espelhar nele, vai ser um grande vencedor. Agora tem uma outra aqui, mensagem para o Chicão. Minha esposa é filha de árabes. Já fomos para sua terra algumas vezes e o Chicão está generalizando. Nem todos os árabes são sunistas, jihadistas. Isso é ignorância, segundo ele. Bin Laden é naturalmente da família Bin Laden, uma das mais ricas e poderosas do planeta. Daí, mas quando aconteceu o ataque às Torres Gêmeas, as televisões filmaram lá no Líbano, em várias capitais árabes, os caras estavam fazendo festa na rua.
Não. Tudo bem, não é todo mundo, como tudo tem a sua exceção. Tudo tem, nada é total, tudo tem, toda regra tem a sua exceção. E tem mais uma participação da Helena aqui, que pede pra gente comentar, eu acho que a gente acabou realmente não comentando, da situação daquele maluco, aquele morador de rua no Rio de Janeiro, que atacou, esfaqueou, matou os inocentes, e ela acha que a polícia não deveria ter ferido ele no joelho nem nada, deveria ter feito outra coisa com ele e tal. Então, ela pede que a gente fale sobre o acontecido lá no Rio de Janeiro. Morador de rua, com uma faca, agrediu um homem de mais ou menos 35 anos. Pessoas que estavam na rua. Pessoas que estavam dentro do Estava carro. com a noiva. Ele estava noivo, exatamente. Iam casar em agosto agora. Exatamente. E foi atacado de dentro do carro, estava com o vidro aberto, levou uma facada, saiu para entrar em luta corporal. Ele realmente foi atacado de novo, morreu na hora. A noiva tentou também e foi esfaqueada. Um outro entrou em ação e foi esfaqueado e acabou morrendo. Porque se sabe que faca é perigosíssimo. As pessoas acham que tem como segurar a pessoa que está armada com uma faca, mas é muito difícil e muito perigoso. Carla, eu só queria separar a análise porque isso está gerando um inquérito na ação dos policiais que atiraram nas pernas e não atiraram. Porque tem dois momentos. Sim. Um momento em que tu deves tentar parar a vítima, né, e que tu aí não deves atirar para matar, e eles são treinados para isso. O segundo é quando ele já tinha provocado a primeira vítima, mas ainda não tinha ferido a segunda. E aí, por não conseguirem parar o agressor, a segunda vítima ocorreu. E aí sim os policiais estão sendo responsabilizados por não terem atirado para perder a vida. Primeira. Então são dois momentos, né? O primeiro, tu vai, se tu consegue, vai pará-lo, tu faz aquele tiro na perna, que eles são treinados para isso, imobiliza, e aí ele vai pelas responsabilidades legais. Mas como ele não parou, ele foi para a segunda vítima. A crítica é que os policiais teriam que tê-lo abatido, que não teria ocorrido a segunda vítima e a terceira fatal. Esse é o inquérito que está correndo em relação aos policiais. Agora, a dura vida dos policiais, né? Eu acho que eles pensaram assim, vamos atirar nesse cara. Amanhã tem manchetes do Globo, tudo que é jornal. Polícia atira em homem, Aí vem os especialistas, né, em segurança, naquela emissora de TV lá, falando a tarde inteira. Não, tinha que ter pulado em cima dele, segurado ele, coitado. Se o policial naquela hora viu aquilo, saca e atira, derruba o cara, acabou o assunto. Mas não, o policial pensou, vai ter inquérito administrativo, eu vou responder a ação na justiça, a família deles vão querer me processar, eu vou ter que responder para o meu oficial superior, amanhã a imprensa vai me massacrar. O policial pensou duas vezes. Essas duas pessoas foram assassinadas pelo cara da faca e pela mídia do Rio de Janeiro. Vitorino, qualquer dia o policial vai ter que mirar num lugar que não vai acontecer nada no bandido. Não pode ser aberto. É pior. Ele vai se incomodar, vai ter que pagar a recuperação. Não vou dar o nome do delegado, mas um delegado policial muito tempo comentou comigo o seguinte: se algum dia tiver que atirar em algum vagabundo, atira na cabeça para matar, porque o assunto acaba ali. Senão você vai se incomodar pro resto da vida. Você sabia que tem policial respondendo a processo há anos porque atirou em vagabundo? O fim da picada. E mais, policial pagando do seu bolso, advogado. Pagando do seu bolso. Os Estados Unidos ganham uma premiação por isso. Isso não é novidade. Condenado. Vamos mandar beijos e abraços, Gustavo Vitorino, tu e eu, para o Fabiano Feliciano, que é o chefe de cozinha que preparou aquela feijoada maravilhosa que nós curtimos e degustamos no sábado passado, e em especial também para a filha dele, para Olívia Feliciano, e para sua esposa, Lucila Martins Barcelos, que são todos fãs de carteirinha nossa. Ele disse que não conseguiu chegar perto da gente, queria fazer uma foto. A gente volta lá, nos convida de novo para a feijoada e vai fazer a foto. A Magda Beatriz, ela inclusive isentaria você, porque ela cobra por foto, né? 30 real. 30 real. Então, assim, ela disse, não, o cara que fez essa feijoada espetacular, eu não vou cobrar nada, eu vou tirar a foto que quiser. Brincadeiras à parte, gente. Muito obrigado pelo carinho, pela recepção. Boa noite, diz o nosso telespectador Jair Carenato. Como é bom ouvir e assistir vocês ao vivo. Nem sempre é possível, mas quando tenho a chance de assistir, fico muito feliz, pois este programa é simplesmente fantástico. Não é fantástico, não é Atualidades Pampa mesmo.
Diz para o Chicão não ficar triste com seus colegas que contestam suas ideias. Eu, quando vejo falar, entendo muito bem o que ele quer dizer. Tchau, abraços queridos. Pois vejam como as pessoas têm uma visão diferente. Boa noite, Magda. Era pequena e assistia a Magda, sempre linda, ao lado do saudoso Clóvis. Sinto o gosto do chimarrão e ouço as palavras de meu pai dizendo, que programa, né? Cresci assim, me rebelei contra o sistema e me formei em 2 cursos superiores. E estou na 5ª pós-graduação sem ganhar nada por isso. Faço o que amo, nasci para ser prof. E sim, os especialistas são fundamentais em qualquer área. Mas estou desistindo de vocês. Está chato. Um diz A, o outro grita B. Credo, está chato demais. Exijo como telespectadora, que adoro, para você uma reunião geral já. Conversem e principalmente se respeitem. Abraços, Débora Santos de Novo Hamburgo. Mas hoje que merece... Não, isso aqui ela está se referindo ao programa de ontem e outros, ao seu Jair também. Tá feito o registro, queridona. Outra coisa... Se você posso quer mandar meu... sócio, ela não seja assim, ela gosta muito de ti. Posso mandar assim. meu abraço? Então, A gente tem que reconhecer que a gente briga, bate boca e é mal educado um com o outro. E é verdade. Seu Vitorino é muito mal educado. Eu sou educadinho. Não, eu sou educadinho. Eu só quero mandar meu abraço. Se fosse mal educado. Hoje estive profissionalmente em uma imobiliária e um funcionário lá disse que ele e o filho dele assistem nosso programa, o Maicon Lutz e o Gabriel Silva. Me honrou muito a sua identificação e o seu prestígio. Inclusive, eu acredito que a gente precisa até de ter uma dinâmica em grupo. Já ouviu falar daquelas empresas assim, que as pessoas é verdade. Vai fazer. Tem dinâmica em grupo. Daí as pessoas ficam ali tudo, é tipo uma brincadeira, bem lúdico e tal. Daí tá todo mundo dando risada no final e se amando. Chama catarse isso, que cada um de nós deveria fazer. Não, pois é. Mas aí tu esquece as coisas que são importantes. Olha aqui uma coisa que a gente precisa... Essa semana aqui no nosso estado está bem movimentada. Nesta sexta-feira, o ministro Paulo Guedes estará aqui no Rio Grande do Sul, mas até onde eu entendi é um grupo muito fechado de pessoas na região metropolitana. Na verdade, é o Grupo Sinos que está trazendo Paulo Guedes para um encontro e assim é um encontro selecionadíssimo. E depois, na outra semana, quero dizer a vocês que o general Mourão estará aqui em Porto Alegre. Por quê? Porque vai haver o lançamento de um livro para o qual eu fui convidada e eu estou com muita pena de não ir, porque o general Mourão vai dar uma palestra e o autor do livro também vai dar uma palestra. Ele que é irmão da minha amiga Isabel, que é psicóloga, o marido dela sempre assiste o nosso programa. Eu chamo ela de sócia. O livro que será lançado nessa oportunidade, o lançamento será na Fiergs, e Marne, tu que gosta da literatura, olha só. Qual é o título do livro? Como Destruir um País, uma aventura socialista na Venezuela. A autoria deste livro é do cientista político e consultor internacional Marcelo Suano, que também fará uma palestra, além obviamente, com uma participação ativa, num bate-papo, enfim, inclusive também do general Mourão, além da curiosidade em relação às percepções do vice-presidente sobre os últimos agitos no Brasil. Por que Mourão e esse cientista político? Primeiro, porque são amigos. Segundo, porque Mourão, quando vice-presidente, fez um trabalho na Venezuela, esteve na Venezuela durante um bom tempo, ele foi o adido militar brasileiro na Venezuela e ele faz o prefácio deste livro. Certamente, pelo prefácio do general Mourão, escrito pelo cientista político internacional Marcelo Suano, e o tema é palpitante. Será lançado agora, na outra semana aqui, na Fiergs, e depois nós vamos ter, certamente, vou pedir para Isabel... E nós estivemos muito próximo dos caminhos venezuelanos, hein? Né? Muito próximo, muito próximo, né? E falando em Venezuela, o ex-presidente uruguaio, Tabaré, o ex-presidente Mujica, o Tabaré Vázquez, aliás, perdeu sua esposa hoje. Perdeu a esposa aos 82 anos. Agora ele vai acabar indo para o cabaré. E o presidente, o Mujica, disse, olha, vamos nos distanciar da Venezuela. Aquele regime está falido. Só que o pessoal da Frente Amplio, né,
que inclusive os socialistas que dominam o país hoje, que estão em primeiro lugar, Vitorino, na pesquisa eu não entendi, estão em primeiro lugar para ser reeleitos, continuar o 4º período como dirigentes daquele país. O Uruguai hoje é um país socialista. Sim, e eles não querem se desvincular da Venezuela. Essa foi uma fala do próprio presidente, o ex-presidente Pepe Mujica, que foi desautorizado de fazer esse comentário em nome da Frente Ampla, ou da Frente Amplio, como se fala lá no Uruguai. Aquele empresário que era candidato... Fora. Sartori? Fora. Já derrubaram ele? Sartori. Não teve. Ele nem aconteceu. Não aconteceu. Eu queria registrar algo triste para quem conviveu com essa pessoa, que é muito minha amiga, e alguns aqui da mesa conhecem. O Jorge Alimon, faleceu o pai dele, o seu Valdomiro Santos, que em Osório, com 83 anos. O Jorge Alimon é um grande incentivador, até da Rádio Grenal, que ele faz os fardamentos, patrocina as camisetas. Conhece, né? Querido amigo, querido amigo nosso, nossa solidariedade. Nossos sentimentos. Muito bacana. Nossos sentimentos. Quero mandar um abraço pro meu amigo Hugo Larroque, que está enfrentando um momento difícil. Força, parceiro, tamo junto, tá? Acredita que o Papai do Céu e Dona lá em Magda cima sabe o que faz. Sim, eu só quero dizer, então, tanta gente tem o pai vivo e não dá bola pro pai. É verdade. Pai e mãe, Mas depende do pai. Depende do pai, depende da mãe, não é assim? Ultimamente, e eu meus quero amigos... mandar um abraço bem especial para Silvana e para o Rubens, que completam hoje 43 anos de convivência. Parabéns! Parabéns! do E herói? sempre mandar abraço para pai. A heroína é a Silvana. Se estamos mandando abraço para pai, eu quero mandar abraço para o pai da Carla Krieger. Olha! Que era um querido amigo com quem eu trabalhei no Grêmio, quando lá fui diretor, e não relacionei que ele era o pai da Carla. E esses dias conversando, querido, um abraço. É que tu é loiro, né? Aí não posso falar talvez seja isso, mas um querido amigo que a vida me deu. Ontem, oi. Eu só gostaria para não deixar, gostaria de repercutir essa fala que o Marne nos trouxe, que nós quase viramos uma Venezuela, e é tão verdade que a gritaria atual também tem a ver com isso, mas eu gostaria de comentar que o governo brasileiro está em conversas com os Estados Unidos, com o Mercosul, está firmando contratos internacionais e de livre comércio com a União Europeia, mas também está em conversação adiantada com países riquíssimos e que vão oferecer investimentos bem importantes aqui, como a Suíça, a Noruega, a Finlândia. Estamos em conversações bem avançadas com a Coreia do Sul e também com a terceira economia do mundo, que é o Japão. Então, não vamos ficar dependentes só da China, como até então estávamos. Acho que isso é importante. E sobre o pai, eu diria o seguinte, que no Brasil, atualmente, só em saber quem é o pai já é um avanço. É verdade. Parabéns, Roberta, diz o senhor Edmundo Pastore, de Bento Gonçalves, sempre esplêndido em tudo, coerência, fatos, dados e repercussões. Magnífico, Roberta, que me dizes da dívida pública em relação aos juros cobrados pelos cartéis bancários no Brasil em 2 anos. Se fosse feito as devidas paridades entre receber e cobrar juros, então a economia seria, segundo alguns especialistas verdadeiros, não os que são contratados para dizer o que mandam. Economia 2 anos, igual a mais de 2 trilhões. Abraços, Edmundo Bento Gonçalves. Senhor Edmundo, é só interessante para contribuir, né, dentro dessa sua afirmação muito apropriada, é que a gente já viu que taxas básicas de juros baixa não está trazendo emprego. O que o Brasil, e é por isso que eu trouxe essa informação desses investimentos, dessas conversas com investimentos estrangeiros, é que a gente precisa muito da infraestrutura. Sem infraestrutura não tem empresa que consiga avançar, não tem empresa que sobreviva. Então, é por isso que a gente precisa desses investimentos e a gente está começando a enxergar luz no fim do túnel. Dona Magda, a senhora sabe que mais que o mistério da Santíssima Trindade, mais que o mistério da Santíssima Trindade é tentar descobrir por que o juro Copom baixa o juro e o juro não repercute. Mas eu digo por isso. Quando se descobrir isso, nós vamos... Eu acho que deveria, esses estudantes de economia que estão se formando, fizessem seu trabalho, quem sabe, de pós-graduação, de tese, de coisa, e nos explicassem, porque é muito simples dizer que é falta de negócio, mas os juros estão baixos. É o
que eu disse. E simplesmente não se mexe na estrutura. Mas é que uma coisa é a questão fiscal, que aí entra juros, que entra tu gastar aquilo que tu arrecada. Outra coisa é uma visão macroeconômica. E nós estamos mudando o nosso modelo econômico, que há 14 anos estava fechado, e agora a gente está abrindo. A gente está abrindo negociações, abrindo nosso país, a gente está fazendo uma série de movimentações que não agradam a todo mundo, mas são necessárias. Quando a gente está numa crise, quando a gente é uma família que está devendo mais do que está ganhando, a gente tem que fazer cortes. E todo mundo grita. Mas é necessário. Casa que tu sabe tudo isso? Foi lá em casa? Olha aqui, eu perco o amigo, mas não perco a piada. Não te mexe. Só olha pra câmera. Só olha pra câmera e mostre a franja do Ruschel. Não, aí, vai. Ruschel, tem um pega-rapaz na tua franja. Tá aí, ó. Um pega-rapaz, Ruschel. Eu peguei. Deixa eu ver se eu melhoro agora. Já melhorou. Deixa eu puxo. Agora ficou só o pimentinho aqui atrás. Ficou só o pimentinho aqui atrás. Tá bom. Tô horas apreciando. Muito obrigado, dona Marcia. Muito obrigado. Podia ter te dito discretamente, né? Mas não. Tu sabe que eu perco o amigo, mas não perco a piada. Não adianta. Sem dúvida. Escuta, a dona Lídice está indignada. Comigo de novo, não? Não, que o Bolsonaro quer mexer no vespeiro. Pois nas universidades ele não deve se meter. Ele é um ditador, ele quer acabar com a lista tríplice, escolhidos pelas próprias comunidades. Por essas e outras, ele terá, sim, que ser ouvido pelo judiciário. Tem que acabar, sim, com o Centro de Formação Comunista, dona Lídice. Tem que acabar. As universidades públicas brasileiras se transformarem em Centro de Formação Comunista. Tem que acabar, sim. A doutrinação, há 20 anos, vem arrebentando com a nossa juventude. Nós vamos precisar uma próxima geração de jovens preparados e informados para que nós tenhamos uma visão crítica do país, mas acima de tudo tenhamos de volta a meritocracia. Tem que intervir, sim, porque as universidades se transformaram em máquinas de produção ideológica. Dona Lídice, eu te amo! Olha aqui, ó, boa noite, diz mas o seu... Ainda bem que tem que dizer para a Dona Lídice que nós se livramos do grande Satã, Haddad. Imagina se Haddad fosse presidente da República. O que seria do Brasil agora? Não sei. Não teria papel higiênico. Eu não quero nem pensar. Não teria nem camisinha mais, não teria mais nada aqui. Mas eu acho que já não tem faz tempo. E a Manuela, Gustavo, pegando aí um pouquinho a tua fala, tu citasse meritocracia, que foi sempre uma bandeira levantada pelo presidente Bolsonaro e que eu acredito que tenha que acontecer. Inclusive, o ministro da Educação, ele veio a público essa semana e deu alguns dados dizendo que vai fazer alguns cortes e outros cortes não, que não vai cobrar do aluno, porque não vai ter nem o retorno suficiente para comprar essa briga. Deu muitas explicações. Acredito que ele está pensando muito em como aplicar aquele dinheiro de uma forma que aquele dinheiro seja bem aplicado e que dê certo lá na ponta. Mas a questão da meritocracia, com relação agora à indicação do Eduardo Bolsonaro, tu acredita que a meritocracia foi utilizada com relação à indicação do próprio Quantas pessoas no Brasil têm o telefone... Bolsonaro? Quantas pessoas no Brasil... Eu vou responder com uma pergunta para você. Quantas pessoas no Brasil têm o telefone pessoal do presidente dos Estados Unidos, senhor Donald Trump, o homem mais poderoso do mundo? E quando trocar o governo? Ele tem. E quando cambiarem tema, ele tem o telefone do filho do Não, mas meritocracia, a gente fala de uma pessoa que estudou, que teve uma carreira, que investiu nessa carreira. Sim, mas a senhora conhece a carreira do filho do Bolsonaro? Qual é a carreira do filho? Sim, ele é deputado federal, ele tem formação avançada em economia. Dentro da diplomacia. Carreira diplomática. Começou de novo. Carla, eu trouxe embaixador é uma coisa, diplomata é outra. Aí não Carla, tem que a gente trouxe aqui. Isso, a gente trouxe. Diplomata sim, embaixador não. É um cargo de confiança, mas nós trouxemos. De confiança, mas as pessoas elas se qualificam para isso. É isso que não tem a qualificação. As pessoas não estudam, não traçam uma carreira para chegar de repente na embaixada mais importante. É esse contraponto que eu tô querendo colocar. Eu não tô nem dizendo que é errado, esse teu amigo aqui, se tu me permite, eu quero te responder tecnicamente porque eu trouxe. Eu trouxe o que tem que fazer. Tem que entrar, passar em 4, um difícil concurso, passar em 4 fases. Ao chegar ali, se tu fores escolhidas, tu vais ficar 2 anos, o dia inteiro fazendo só a preparação para isso, para então tu começar na Zâmbia e quem sabe com 30 anos de diplomata chegar na diplomacia mais importante, que é o Washington.
Essa é a carreira que tu está me perguntando, Essa é a carreira de diplomata, não de embaixador, porque são cargos diferentes, configurações jurídicas diferentes e acesso diferente. Sim, ele disse que é uma coisa... Bom, então usou a meritocracia, era essa. E outra coisa importante que eu gostaria de salientar é que, por exemplo, esse acordo do Brasil, do possível acordo entre Brasil e Estados Unidos, o presidente Trump tem o aval do Congresso americano de fazer esse acordo, levar ao Congresso, então algo que levaria pelo menos 3 anos de negociação devido à ambição desse acordo, pode levar meses. O presidente Trump muda ou não, ou permanece no cargo em novembro do ano que vem. Então, até novembro do ano que vem, se esse acordo se firmar, o Congresso americano, na verdade, vai anuir. Então, aí é que tá. Ter o aval de um presidente, ter a amizade de um presidente, isso constrói muito para o nosso país. A gente tem muito a crescer com isso. Esse é a contribuição. Olha, nós vamos continuar lendo aqui algumas manifestações dos nossos telespectadores. O senhor Manuel Azevedo, ele sempre é muito bem-humorado. Ele disse, boa noite, Magda. Hoje aconteceu uma situação que muitos podem julgar impossível. KKK, um dia inteiro sem falar sobre Jair Bolsonaro? Sim, internautas contra e a favor se propuseram, não sei o que, subir uma hashtag. Hashtag um dia sem Bolsonaro. Este foi um dos tópicos de hoje nas redes sociais em prol da saúde mental, dizem eles. KKK. Tá certo, bom para eles, para nós e também para o presidente, Ruxo. Eu posso dar, então, dona Magda, um bom conselho a todos. Eu quero dizer que a Clarté Clínica vai fazer o Botox Day no sábado, dona Magda. E o que é o Botox Day? O Botox Day, da tradução literal, é o dia do Botox. Não, ok. O dia do Botox. Sim. Mas vai ser o que de diferente? Comecei pela transferência, porque terão promoções, terão promoções. Primeiro para aqueles que nunca o fizeram e têm medo da picada, não sabe como é que fica, e também para aqueles que querem atualizar. Então eu queria dar o telefone, dona Magda, que não perca a oportunidade, será sábado o dia inteiro. 3377 7217. Médicos todos capacitados, qualificados, especialistas na área. O dia do Botox. Botox Day, Clarté Clínica. Muito Dona bem. Magda, eu vou falar do mico da Libertadores que aconteceu ontem. Cruzeiro foi enfrentar nessa etapa de oitavas de finais um time que é difícil de ganhar. River Plate. Porque o River Plate é charme, o River Plate é um estilo déjà vu do futebol dele. E o River Plate jogou, como no Mineirão, que se jogasse em Buenos Aires, que os argentinos não sentem pressão, porque psicologicamente o jogador argentino é muito mais preparado que o jogador brasileiro. E o seu Enio, o seu Menezes, o seu técnico, Mano Menezes, que eu conheço aqui de Porto Alegre, bem, entrou para levar para os pênaltis, porque, segundo reza a lenda, o jogador Fábio, que é o goleiro do Cruzeiro, é um jogador evangélico, que ele tem uma alta religiosidade e pega muito pênalti. Já foi salvador da pátria do Cruzeiro inúmeras vezes. E não é que o Fábio não pegou nada, foi para os pênaltis. E o River Plate se classificou rindo e o Cruzeiro foi eliminado. Isso aí para o Internacional não é bom, não é uma boa notícia. Por quê? Porque o Internacional vai pegar um Cruzeiro focado apenas na Copa do Brasil e fora da Libertadores. E o Ruschel sabe como é que isso aí é, quando um time está em várias competições, sabe? Então, eu fiquei muito feliz, porque o River Plate é um time que eu tenho um carinho muito especial, fica no bairro de Núñez, Belgrano, quase no Rio da Prata, coisa que pouca gente sabe. Buenos Aires tem praia. As pessoas acham que Buenos Aires não tem praia. Sim. No Rio da Prata, perto do estádio do River Plate, tem praia, mas é uma praia, é um rio misturado com o mar, mas muito legal até. Então, o River Plate leva... O Rio da Prata é o mar. É um mar misturado com... Sim, é muito grande aqui, impressionante. Dona Magda, legal, o Cruzeiro, que é uma das referências, um dos campeões, bicampeão da Libertadores, uma referência esportiva, o maior campeão da Copa do Brasil, tem 6 títulos, mas vem numa crise técnica nos últimos 15 jogos, ganhou apenas um Campeonato Brasileiro. Foi desclassificado na Libertadores, está próximo à zona de rebaixamento no Brasileiro, lhe resta então somente a Copa do Brasil, onde tem 4 clubes, a nossa dupla Grenal aqui e o Cruzeiro é uma delas e o Atlético. Então é importante isso que o Chicão falou, porque o Cruzeiro se focará
tão somente no Internacional. O ano do Cruzeiro, nós estamos no mês de julho, o ano do Cruzeiro estará no confronto que ele fará eliminatório contra o Internacional. Você sabe que a Minhoca disse pro Minhoca? Ah, meu Deus. Ai, meu Deus. Você minhoquece. Eu não sei aonde ele busca isso. Olha tudo. aqui, ó, tem várias pessoas. Bom, por que o Eduardo Bolsonaro não pode ser embaixador se a Benedita da Silva foi quando era Ela do não PT? foi, gente. Não é verdade, é news, fake. Isso aí, mas muitas pessoas colocaram o nome dela. Mas é fake. Boa noite. Para embaixador precisa ter carreira e formação, mas para presidente pode ser só primeiro grau, diz o Delmar de Esteio. É uma votação popular e, infelizmente, essa é a regra, né? Não precisa ter formação, mas eu acho que deveria mudar. Eu acho que o presidente da República deveria ter, no mínimo, uma formação acadêmica, uma graduação. Eu também acho. Assim para presidente, assim para deputados, assim para senadores, para ministro do STF. Para ministros ter uma certa qualificação, eu acho né? Para votar o crédito inteiro, pelo menos no primeiro porque grau. Assim, ó, eu também tem isso. Eu conheci na Assembleia Legislativa, há um bom tempo atrás, 2 deputados que não sabiam escrever direito. Aí é dose. Tinham um português péssimo e mal acolheravam as letras, como se diz, né? Quer dizer, fica complicado, né? Fica muito complicado. Aí, fala. Desculpa, não, vai. A Nelita Veronese no Facebook nossa fã. é super fã. Eles estão reclamando que a gente não está lendo no Facebook. Vitorino, é bem isso. É difícil a situação do policial, porque se mata, vem a imprensa e todo o resto do mundo em cima. Se não mata, o bandido termina matando as pessoas. Difícil, né? E o salário é uma merreca. Olha aqui, ó. Gostaria de saber a opinião dos ilustres, diz Carlos Eduardo da Silva Pinto, sobre a nova lei trabalhista. Porque vejamos antigamente, se o trabalhador ganhasse a causa, o advogado ganhava um percentual da causa. Mas quando o trabalhador perde, tem que indenizar a empresa, em alguns casos, ou pagar as custas do processo, como ficam os honorários dos advogados? O honorário de advogado... Sagrado. O advogado presta uma atividade e meio. Ele presta uma atividade e meio. Ele não é o Não, ele está falando assim, quando ganha a causa... Sim, mas... Quer saber quando ele perde? Sim, mas olha bem, a sucumbência é... O que é sucumbência? Sucumbência é o custo do advogado da outra parte. Custo do advogado Quem da outra perde a ação tem que pagar os honorários do advogado da outra parte. No direito, no direito do trabalho é muito comum o advogado colocar como honorários uma participação 20%, percentual. 15%. 20%, 15, 20, 30, sei lá, enfim. É muito comum. Se o cliente dele vencer a ação, ele ganha. Se o cliente não vencer, ele não ganha. É isso que eu quero saber. Dona Magda. Eu acho que é importante, desculpe, mas só que é importante assim... que é a nossa função como conselheiro, minha e do Vitorino, lá, alertar todos que procurem advogado, combinem o percentual que quiserem combinar, mas façam um contrato de honorários. Um contrato de honorários que é bilateral, que o senhor fica com a sua via e o advogado fica com a sua via, para superar qualquer mal-entendido. Porque, dona Magda, todo mundo dá 100% de nada, mas para dar 1% de alguma coisa é uma dificuldade. Então, contrate-se, bote-se no papel aquilo que se está contratando. Tá, Vitorino, deixa eu fazer uma figura que eu participei, tá? Eu sou síndica do meu prédio, já falei aqui diversas vezes, enfim. Nós tivemos uma ação na justiça, onde a pessoa perdeu, porque ele estava pedindo coisas que ele não fez, enfim. E aí depois ele fez contato conosco, porque ele queria uma ajuda para pagar o advogado que ele contratou contra nós. Tá? Então, ele teria que pagar esse advogado, mesmo que ele tenha perdido? Foi o que o Ruschel falou, depende do contrato de honorários que ele firmou, então, porque existe 2 tipos de remuneração. É óbvio que a gente não pagou, né? Mas enfim. Existe 2 tipos de remuneração para o advogado, que é a remuneração contratual, os honorários diretos, e a sucumbência, que é determinada pelo magistrado. Então, existem esses 2 tipos de remuneração. Por isso que o Ruschel falou, tem que ver o que foi acordado. O que você combinou com o advogado e coloca num contrato. Agora, porque nós é que não tínhamos que pagar, né? Olha aqui, estimados, o programa é uma aula, estão todos de parabéns. Marne, você é o maior. Abraços e sucesso. Marco, educador de Novo Hamburgo. A palavra é sua, doutor Marne.
A minha garganta está meio... Tome água, por favor. Mas eu não gosto. Mas tem que tomar aí, para isso que Dá uma aguinha ajuda. pro seu Marcos. O senhor... Não, muito obrigado. O senhor Rodrigo Maia abre tudo. gravou um vídeo que foi exibido ontem numa manifestação de apoio ao senhor Glenn Greenwald. Quem fez isso? O presidente da Câmara, né? Dizendo que o jornalista tem direitos, etc, e etc. Aí eu fui ouvir a fala do Sr. Greenwald. Realmente nós, jornalistas, temos todos os outros direitos do mundo. Podemos falar e não precisamos dar fonte. Não irei embora, Sr. Bolsonaro, do Brasil. Ficarei aqui. Tem que me aguentar. Ele disse isso aí, mano. Eu fiquei ouvindo, né? Mas vamos falar dos aniversariantes, que é o que mais me interessa nesse instante. A grande atriz ítalo-brasileira, eu acho que ela era espanhola, desculpa, Enriqueta Brieba, né? Que já faleceu há muitos anos, fez muitas novelas. Era menor que eu, menor que eu, 1,50 m. ficção científica. Louis Dufresne, que era um ator e roteirista francês. Eu já falei do Primo Levi, que foi um romancista, né? E conseguiu sobreviver a Auschwitz, fez um livro, Este é o Homem, Isto é um Homem, aliás, que foi um grande sucesso. Depois, outros aniversariantes que eu tenho aqui na outra folha. Inácio de Loyola Brandão, meu querido amigo. Hoje é dia de Santo Inácio de Loyola e ele recebeu o nome do pai. Inácio de Loyola Brandão, escritor brasileiro, que tem muitos livros, uma pessoa humilde, simples. É a primeira vez que eu conheci, mas só que é o seu Inácio de Loyola, sou eu, a humildade e tal. Você vê, os grandes homens realmente são humildes, né? Outro aniversariante no dia de hoje, o Lobo, o Chicão não, mas o nosso Vitorino conhece o grupo, o Lobo americano, com aquele grupo fantástico, né? Músicas mexicanas, músicas rumba, aquelas salsas mexicanas. Depois, Geraldine Chaplin, imagine só que a Geraldine Chaplin, a filha do Charlie Chaplin, que fez Dr. Zhivago, que era a esposa do Dr. Zhivago, está completando hoje 75 anos. Dr. Zhivago foi o sucesso do ano de 1965. Umas 10 vezes. Boris Pasternak, que não viu o filme, que ele já tinha falecido. Esse foi uma das grandes obras que foi proibida na então União Soviética, porque falava dos horrores que foi a Revolução Russa no seu início, com a morte de milhares e milhares de pessoas, como diria o próprio Mao Tse Tung. Não serve, tem que matar. Pelo menos esse é o pensamento. Hans Donner, que é o designer, você é amigo dele? Eu fui casado com uma garota. Com quem o senhor não foi casado? Foi comigo. Do Fantástico. Meu amigo está tendo meu filho. E ele separou dela, né? Eles separaram, depois, Não, agora eles separaram. Estão separando. O treinador brasileiro de vôlei, Chicão, José Roberto Guimarães. Não conheço ele. Os grandes campeões. Mas não conheço para definir ele como pessoa. Não, mas estou falando como profissional. Não quer o profissional. Isso aqui é opinião como profissional. Não, como profissional tá fora de série. Saiu o vôlei bem. brasileiro num patamar que nunca teve. Antes mesmo do Bernardinho. Isso aí, antes mesmo do Bernardinho. O Wesley Snipes, que é um ator negro-americano. Eu sei que era o Wesley Safadão, seu mano. Não, esse é outro. Esse é outro. É bom. E a Rowling, a J.K. Rowling, a escritora britânica do Harry Potter, né, que está de aniversário hoje. Ficou bilionária, né? Bilionária só com as franquias para os filmes que fizeram do bruxinho, né? Do bruxinho britânico. São esses aniversariantes. Aí o seu André Lacerda, ele está fazendo uma acusação, não que não é verdade, seu André Lacerda, mas eu vou ler o seu e-mail. Certo que meus e-mails não são mais lidos, mas ainda tento contribuir. O fator que o senhor Chicão se refere chamamos de depressão sazonal. Lembra? Recorrentes nos países nórdicos de alto PIB, com boa estrutura de serviços sociais. No Brasil, a recorrência do suicídio está nos estados depressivos recorrentes. Daí, não faltam motivos. O número de suicídios é escandaloso entre brigadianos no Rio Grande do Sul. Eu não sabia disso. Eu não sabia disso. Muito obrigada, seu André Lacerda. O que eu sei é que o vencedor da cara de pau da semana... É o Vitorino. Não é. Ainda não. Superou. Superou? Tu não disse pro Vitorino que ele foi superado. Assim, não disse. Eu também Vamos ver te amo. se... Não disse. O Dória, governador de São Paulo, é a maior cara de pau da face da terra. Ele disse depois lá do episódio do Bolsonaro, ter falado sobre o pai do Santa Cruz e tal, que ele nunca teve alinhamento político com o Bolsonaro. Não, ele só vestiu a camiseta do Bolsonaro. Bolsodória Bolsodória. Foi na onda do Bolsonaro
Bolsonaro que se juntar com o Bolsonaro no final ali da campanha para conseguir, para se eleger, e Mas agora assim. diz que nunca teve alinhamento político. Mas será que ele não se dá conta muito cara que... de pau. Ele é muito cara e de hoje pau, descobriram gente. uma maravilhosa dele. Qual? Ele comprou um jatinho de Outro? 40 milhões com o dinheiro do BNDES, juros subsidiados. Ah, viu? Dória. Que Dona feio. Agora é uma Câmara, coisinha, né? Sinal que não vai ter chance para presidente. Pois não, doutor Eu Rudinho? gostaria de fazer um comentário em cima do que a Carla está dizendo. Eu acho que ele está sendo político. Ele é, depois do Bolsonaro, que é o presidente, é o natural candidato à reeleição, ele é hoje o mais forte opositor ao Bolsonaro. E lógico que existiria um momento que seria a hora de fazer a separação. Cisão. A cisão. Ele aproveitou um momento político oportuno, uma questão oportuna, onde ele se desliga fazendo uma média em cima da coisa. Então, eu não fico surpreso, né? Surpreso, talvez fiquem em espera fidelidade de político, né? Eu acho que eles estão juntos enquanto vai. Depois passou 6 meses, É questão não sei não mais é nada. de fidelidade de político, é com Lealdade com os eleitores. Não, coerência, né? Ah, não, vocês... Coerência. próprio. Só um pouquinho. Com ele. A pessoa diz que não tem alinhamento político com quem vestiu a camiseta. Como que nunca teve alinhamento? Na campanha Ela pode ele andava dizer, de camiseta. Eu não verdade. estou gostando da atuação política que vem exercendo o presidente. Por Não, isso. Por isso. Me decepcionei com o presidente. Agora, dizer, nunca tive alinhamento político com o presidente, vestindo a camiseta do presidente para se eleger. Cara, ele não Pra disse mim, que ele é um seria, hipócrita. ele não disse que seria, Total, ele não cara. disse que seria prefeito e não largaria a prefeitura para ser candidato mas a isso aí é governador. hipocrisia. E diz igual e se elegeu com uma estratosférica. Tá, mas eu posso avisar uma coisa. Para governador, não mesmo. Um cara que não era nada como ele, olha a carreira dele como político. Ele foi adjetivos. prefeito 2 anos e virou governador do ano e maior meio. estado do país. 1 ano e meio? E virou governador do maior estado desse país. Bom, adjetivos, cara de pau. Bem, tudo que tu Adjetivos, quiser. cara de pau. Adjetivo é hipócrita. E outra, a gente não quer mais político dessa forma. Nós aqui questionamos todo o tempo os políticos Oportunista, que agem oportunista. exatamente. Oportunista. Essa é a melhor definição para o João Dória. Mas aqui no Rio Grande do Sul tem muita gente que demorou para abraçar o Bolsonaro. Se elegeu também. Eduardo Mas Leite. Cantofani, Teve isso é muito óbvio. Leite foi um. Quando Teve tinha... muito Agora gerente, abraçou. Eduardo Leite foi quando ele viu que não tinha mais saída. Não, tinha e que tem ir. muitas outras Mas pessoas o que Eduardo também... Leite, ele tomou a posição quando Cedo. teve o segundo turno. Segundo turno. Tá, mas No é início, vantagem. mas Se fosse não é vantagem, vantagem. não é Ali ele vantagem. precisava dizer ou isso ou aquilo. né? No primeiro turno, realmente, ele não tomou partido. Agora, no segundo turno, ainda disse, eu apoio com restrição. Nunca Foi exatamente tivemos a no Rio fala Grande do Sul um dele. governador tão preparado como esse menino. É Eu digo a verdade. vocês, porque eu sou já antiguinho, um old man. Gostou? É um old man. Então, quero dizer pra vocês. Isso, seu Mário, mas o Só programa quero- agora vai ser só em inglês. Alemão. Direto, Ó, ele vai ser só embaixador. quero Vamos mandar ele no lugar dizer do pra Mário. vocês. Embaixador. O Eduardo Leite é o mais preparado governador deste país e do Rio Grande do Sul nos últimos anos. Eu não vi um cidadão, um homem que chega aos 34 anos como governador do estado tão preparado e que gosta de estudar. Então ele vai baixar os estuda. impostos, vai estar Mas indo tá tentando, tá É tentando. verdade. Por enquanto não tem nada aí. Só mas- vejo empresas indo embora todo Mas dia. não, tudo mas está embora. tentando uma economia mais aberta, tentando trazer a iniciativa privada para Eu acho muito desdobro. atuar em conjunto com a iniciativa pública. Quem é esse Dória? O Leite. É que a gente já não sabe. Agora, Esses o governo assegurados. federal, nesse sentido, Das está fazendo... PPPs, ele está trabalhando bastante nas Gostei parcerias público-privadas. Eu falo de um, outro fala do outro. Aí se eu tô tonta aqui, eu tô tonta. Mas eu sou o tonta. governo federal está buscando também uma conversa bem estreita com organismos internacionais de investimento, por exemplo, como o Banco Interamericano, justamente para oferecer taxas de juros baixos para municípios e estados que estão falidos. E o governo nacional brasileiro não tem como ajudar mais do que já ajudou. Né? Então, sim, é bom Mas por que o as Leite empresas só esteja vão- trabalhando, eu não mas vejo ele... empresa vindo. Não tem... Não, mas como é que Só vai tá indo vir? embora, hein, Vitorino? Concordo Todo contigo. mundo só vai embora. E ainda mais por quê? Porque, na Custo, verdade, os Vitor. impostos. Então, assim, o Dória é uma... Conclui, senhorita. O Eu Dória quero dar boa noite. é um Então, tá bom. oportunista. Muito bem. Boa noite, senhoras e senhores. Casou com Voltamos uma amanhã. ex-namorada minha, Beatriz Bertolini.
Ah, isso o Chicão já disse 500 vezes. Chega, mas é bom dizer chega. para as pessoas verem, Chegou, para as pessoas chegou. saberem. Uma boa noite a todos vocês. Desculpe as faltas de educação. Amanhã a gente volta logo depois do Jornal da Pampa. Beijo. Tchau, tchau.